em si. Tipo, histórias como a Curiano conversou diante, né, contou aquelas histórias ali, como que a gente vai transformar ela em outra linguagem que seja acessível tanto para o carregante, para o índio que vai ler esse material, como que ele pode ser acessível também para o outro universo. Pensando nessas complexidades que a professora Ana acabou comentando bastante, né, quer dizer, fazendo essa transição, dizendo que essas histórias não são coisas do passado, tanto porque elas são contadas no presente, e que elas ainda são contadas dentro da aldeia, nos contextos específicos, como ontem, por exemplo. Não era uma aldeia, era um quarto, né, porém nós estávamos trocando ideias, me contando inúmeras histórias e inúmeros contextos, falando dos animais da natureza. Então, como vamos transformar isso em material, pensando especificamente em material de retorno para a escola, tanto para a escola não indígena e para a própria escola indígena, que linguagem para fazer esse intercâmbio de pensamento que possa atingir esses dois públicos. E não é simplesmente dizer, eu vou fazer um livro traduzido em caicante e português. Isso está longe, um pouco longe e muito... é também uma grande forma de fazer um intercâmbio, né, da leitura, mas na minha opinião, enquanto professor que atuei na igreja, quando atuei na escola e o trabalho que eu venho fazendo com os professores lá da minha aldeia, dizer que o material ele é indígena, pensar a literatura indígena pelo modo de que você coloca a tradução, faz em português e em duas no caso, né? Isso é equivocado demais para se pensar a literatura indígena, que ela é muito mais que isso. Ela tem história, ela tem contexto, ela tem outras coisas que precisam ser exploradas também. E aí esses desafios, Adriana, estamos começando agora, né? Nessa ideia. Eu vou contar um pouco como essa história começou meio de repente, né? E não começou pela minha inserção na antropologia, começou pela minha inserção no mercado editorial paulista. Eu faço pareceres de livros e fiquei muito assustada com a qualidade dos materiais que estavam sendo propostos, que os agentes literários estavam me mandando sobre a temática indígena por causa do PMBE indígena. E a minha área não é a antropologia ligada ao indígena, mas eu conheço bastante gente que trabalha com indígena e bastante indígenas, e eu fiquei cutucando essas pessoas. Olha, tem vários autores escrevendo livros sobre indígenas por causa dessa oportunidade do governo, que eu achei interessantíssima, porque se quer uma temática indígena, mas que não é didático, nem paradidático, eles estão abrindo um edital para falar interessados em literatura indígena. E quem estava muito mais à vontade, me pareceu, pela pequena amostra que eu tive, em fazer esses livros, são escritores que então fazem pesquisas, mas pelo que eu percebi, pesquisas às vezes muito superficiais, sobre indígenas, para ir escreverem livros que podem ser então editados por essas editoras com vistas a serem adotados por programas do governo. Então eu fiquei bastante assustada, né, porque a gente tem contato com todas as etnografias, tantas etnografias são feitas e parece que o trabalho dos antropólogos que pesquisam indígenas e dos indígenas que pesquisam eles mesmos não surte efeito. Estão falando dos indígenas como falaram há muito tempo. Como é que a gente pode pensar nisso? E a primeira coisa foi assim, vou avisar todos os indígenas que eu conheço e dizer que isso está acontecendo e cadê a literatura, cadê a produção deles? Não é? Porque as editoras também não sabem, não são todas as editoras que sabem quem são. E, por outro lado, como eu tenho um livro publicado, sou antropóloga, que as editoras me procuraram, o que eu achei muito estranho também, porque as editoras querem alguém que dialogue com os indígenas, mas não querem saber dos indígenas diretamente. Eles querem, olha, você é editora, você conhece como é que funciona uma editora, o que é
um livro, então fica no meio, assim, né? E que eu achei que podia ser uma oportunidade, mas que eu queria não fazer isso do jeito que eles me propuseram. Vai lá e pesquisa, e por ser antropóloga, por ser editora. Mas não, vamos deixar as coisas mais complexas, né? E aí foi o que o José tocou. A gente viu que cumprir aqueles prazos era ridículo, então a gente deixou os editais para lá. Vamos fazer o nosso projeto e se tiver outro edital, que tenha outro edital, a gente... Mas foi um edital, foi uma iniciativa do governo que me despertou para essa precariedade ainda, apesar de tanta pesquisa, apesar de tantos livros, né, e essa preocupação com o indígena, mas os livros que eram de literatura ainda explicavam o que era um índio ou faziam coletâneas de histórias, mas era aquele índio do passado, aquele índio respeitador da natureza, aquele índio para ser a nossa reserva de humanidade, de bondade. Ainda isso. Daí foi quando começamos a escrever, né, o José Cunha tem histórias, eu tenho histórias, então mande. E eu entrei numa perspectiva de editora, né, mas aí a gente foi trabalhando e a gente está gostando de reescrever o trabalho do livro. Então não sei se isso vai chamar, como vai chamar, mas eu percebi que não é um trabalho de editora. Né? Esse trabalho de mesmo é uma coisa semelhante que acontece também com o audiovisual. Né? Querem fazer captações, querem criar histórias, mas o transformar num livro ou transformar num filme é um desafio grande não só para indígenas, né, para o criador, né, porque aí é o seu, você colocar no formato outro, né, você tem que abrir mão da espontaneidade. O livro está escrito, um filme virou imagem, né, não é um simples contar história espontânea. Tem técnicas, você pensa sempre em termos de comunicação. Né? Então, você tem que pensar que são várias mediações. A pessoa que vai estar vendo seu vídeo, você não vai estar lá para dar algumas explicações. Quem está com o seu livro não está com você do lado para explicar. Então, a perda é grande, gente. É assumir essa perda, né, de experiência quando você passa de uma conversa que aconteceu num jardim ou pessoalmente. Né? Então, no quarto de hotel. Então, esse é o nosso desafio, mas essas limitações, e é isso que a gente está vendo que está muito gostoso, é justamente essas limitações. Quem que vai ler, o que dá para contar, né? Porque tudo que ele fala para mim, ele fala, mas como é que explica isso? Explica isso mais, não, mas isso é segredo, ele não vai gostar que conte. Puxa, mas o que é o segredo e o que é justamente o peculiar que a gente precisa dizer, né? Aí eu pensando mais do outro lado, não do lado caingangue, mas daí ele fala também que é do lado caingangue, porque não são todos os caingangue que conhecem essa história que a gente está querendo narrar. Então a coisa, para mim, ficou mais complexa ainda, porque eu estava pensando no não indígena. Né? E aí, escrevendo o livro, o Josué complexificou. E esse outro são vários. São vários. E você pensa assim, eu estou contando uma história tradicional restrita a uma pessoa, a um cuiã ou a um conselheiro, a uma particularidade que traduz o universo, o entendimento coletivo, como eu falei antes, mas é contado por ele na lógica dele, talvez só ele tenha aquele conhecimento.
e aquela forma de narrar e de contar. Aí eu pensei, então, eu não posso só explicar, mostrar para o não branco, quer dizer, para o não índio. Eu também tenho que, ao mesmo tempo que eu tenho que pensar esse livro, eu tenho que pensar ele informando os próprios da aldeia que não conhecem essa dinâmica que é a vida do curiano, que não tem tanto o convívio com ele, ou então com os conselheiros e outros líderes principais assim, dentro da aldeia, ou qualquer um outro que vai. Porque as histórias, às vezes, mesmo sendo traduzindo no universo da aldeia, elas são muito particulares. Elas não falam. É claro que tem as histórias que envolvem todo mundo, mas elas se traduzem em uma narrativa particular, uma construção particular. Não tem como você constrói, tem um panorama geral, mas cada um constrói da sua forma. E essa forma de contar, ela é única, ela é de cada um, ela é a forma de interpretar o próprio mito, a própria história que se está contando. E que outros não sabem. Então eu preciso fazer um meio campo aí, mas primeiro eu tenho que pensar no próprio índio que vai ler, e também naquele outro que vai ler que não é um índio. E isso talvez seja para mim uma coisa muito complexa, é igual a exposição. Eu tenho dois campos, eu não estou apresentando só para o outro, não estou querendo apresentar também para o outro, talvez não seja essa a lógica, mas dizer, quer dizer, isso aqui é nossa particularidade, é assim que nós entendemos as coisas. Mas a discussão foi muito boa e eu estou adorando entrar nessa área, talvez. Desafiar pela Adriana. Você já começou a pensar na parte gráfica do livro? Já. Parece tão importante. A gente está trabalhando com o texto e com a imagem, né, Adriana? Eu não trouxe imagens aqui, mas a gente está pensando imagem e complementação de texto. Tem alguma coisa que quer dizer que a aprendizagem se dá pela questão de você ver e você tocar, né, ver alguma coisa sobre isso, não sei, não está não. Mas aí na própria questão indígena, quer dizer, ele está vendo, ele vê a imagem, ele vê as práticas e também a linguagem. Quer dizer, então nós temos a linguagem do livro, nós trazemos a imagem, como nós vamos representar aquele fato narrado em imagem. Para mim, é bem interessante a ideia desse processo. É um aprendizado e um desafio ao mesmo tempo de apresentar em outras linguagens o aprendizado a narrativa de um ancião que nem a Lúcia Bento fala, que ela ouvia a avó dela cantava, quer dizer, a mãe dela canta, ao mesmo tempo que ela canta, ela está dançando, ao mesmo tempo que ela conta uma história dos animais, é uma coisa musical. Ao mesmo tempo que ela conta uma história, ela está cantando também sobre um fato do passado. Aquela mesma história que foi contada hoje de manhã, aquilo, se ela contada na língua, ela canta em ritmo musical, conta em ritmo musical. E como a gente vai trabalhar essas questões nessa linguagem gráfica, né? Em outras, como a gente vai contar em outros espaços essas particularidades todas? E tentando traduzir, trazer para outro contexto esse conhecimento que é único. Uma das coisas que a gente está pensando também, repensa, esse livro é para quem? Né? Esse livro, desde sempre, o Josué falou das imagens. Né? Tem que ter imagens e o texto talvez seja secundário. Aí a gente começando o processo, a gente viu que não é tão assim. Né? Mas texto e imagem, provavelmente, nesse livro vão ter que ter um peso bastante equilibrado para fazer sentido. Mas o que a gente coloca no texto, o que a gente coloca na imagem, para não ficar muito da literatura infanto-juvenil, acaba sendo o texto vira legenda de imagens, né? Mas uma coisa que a gente já pensou também não é porque é um texto que conta mitos, porque até a gente cai nas armadilhas que a gente denuncia, não é porque é indígena, porque isso é o que a gente acostuma, é indígena, então é infanto-juvenil. É isso que o mercado ou está em etnografias pouco acessíveis, ou está no mercado editorial brasileiro, basicamente em literatura infanto-juvenil. Então, índio não é só coisa do passado, quando é coisa do presente, é coisa de literatura infantil. E a gente caindo nisso. A princípio, né? A princípio, né? Porque o programa do governo é esse também, né? Com toda boa intenção.
intenção, mas a primeira coisa é que eu entendo também, porque você precisa ter repensar o indígena desde criança. Então, eu imagino que esse é que o governo está pensando, mas ao fazer isso também faz com que a gente pense em escrever livro para criança, mas sem pensar qual que é a representação do livro para criança, né? O livro para criança, aí tem uma discussão também que é de outra área, infantil juvenil, mas muitos autores falam, é necessário uma literatura infantil juvenil ou isso é uma fatia de mercado? Isso ajuda as pessoas a escreverem, venderem livros, mas a rigor, um bom livro, né? Mas, lógico, se a gente for pensar em MEC, se a gente for pensar em escola, é mais complexo. Talvez tenha assim que pensar em faixas etárias do jeito que os editais do governo pensam. Mas a gente não precisa mais, né? Essa é o nosso ganho aqui. Não. E aí outra questão na própria, vou começar a contar, eu vi muitas histórias, muitas narrativas começando a dizer que se trata de literatura, começando uma vez, principalmente na questão da literatura infantil. Uma vez, não sei quem, irmãozinho Maria. Era uma vez, era passado demais. E aí a questão da narrativa em si, ela não é passada, ela é presente. Ela é contada, remetendo a um momento que existiu, mas ela é contada no presente também com vestígio do presente. Então, como começar essas histórias era uma vez? Entendeu? São complexidades assim que a gente está pensando aí, Juliana. A gente trouxe uma cena, a gente vai se arriscar de fazer a primeira cena. Eu acho que vale a pena você contar a história. Na verdade, essas histórias, para quem escreveu ontem, o Cunhã, eu estou contando a formação do Cunhã, a formação de aspas, né? Eu estou falando da vida do Cunhã. Nós estamos falando aqui, tentando reproduzir nesse espaço aqui, quer dizer, no livro, essa formação do Cunhã. Como que se dá esse processo? Então, que linguagem vamos utilizar? E aí, começou assim, então, para começar, a gente dividiu em cenas, né, Adriana? E aí começa assim: no céu, nem a lua, nem as estrelas. Aqui embaixo, na floresta, apenas o meu medo. Meu medo está em cada brilho das folhas e em cada bater de asas de todos os bichos que não dormem à noite. Estou deitado sobre uma grande árvore, sem armas de guerra e sem roupas de homem branco. Estou vestido com as marcas da minha tribo, como o Cunhã havia me ensinado. Espero o encontro com aquele que será o meu espírito protetor. De repente, um estrondo no meio da floresta faz meu corpo saltar. Com o coração na boca, lembro-me das palavras que o velho sábio me dizia desde criança. Colo o ouvido no chão, mas não ouço nada. Volto a me deitar, agora ainda mais perto da grande árvore. E o céu, sem lua e sem estrelas, fica ainda mais escuro. Um vulto maior do que o céu e mais escuro do que a noite se dirige a mim sem hesitar. Cada ruído das folhas e cada bater de asas de todos os bichos que não dormem à noite explode no relâmpago que ilumina toda a floresta. Num lampejo, avisto uma onça imensa prestes a me esmagar. Ela salta sobre mim por 3 vezes. Sinto meu corpo flutuar, mais a onça. E aí a gente pensa isso aqui só começar a história, a gente está pensando nesse formato, quer dizer, tu não está no passado, tu não está no presente, tu está nessa transição que acontece hoje. E aí, a ilustração, trabalhando muito a questão da imagem em si, a questão do imaginário também, que percorre trata muito do imaginário quando ele está falando. Né? Então a gente pensou no Cunhã, ele suspenso no ar e toda a floresta iluminada, com luzes dentro dos olhos da onça. Ele não enxerga a onça, mas ele está enxergando, ela está presente o tempo todo, que é o espírito protetor dele,
que vai vir a ser mais tarde. Então a gente pensou nessa imagem assim, de começo, quer dizer, ele suspenso como se ele se elevasse e toda a floresta estivesse iluminada, vindo com um pouco mais com essa luz do Espírito, que vem dos olhos da onça. Por que a luz? Porque quando ele fala, ele diz assim, a partir daquele momento, após os primeiros contatos que tive com o meu espírito protetor, que é a onça, as coisas ficaram difíceis. Ela caminhava perto dele, ela se aproximava dele, e aí os bichinhos eles corriam, porque eles têm medo da onça. Mas, por um determinado tempo, quando ele pedia para ela correr, ele não falou isso ontem, mas ele contou ontem. Aí ele diz assim, quando ele pede para a onça ir para outro lugar, então a onça ela vai procurar os animais e ela faz com que aqueles animais cheguem mais próximo dele. E aí as coisas começam a ficar mais melhores, quer dizer, a caça ele consegue caçar bem mais do que ele conseguia caçar quando ela estava ali. Então ela serve como um estudo, como um guia o tempo todo, quer dizer, abriu e ele começa a conversar com ela para entender mais essa questão das ervas, da medicina tradicional. Então quer dizer, ela serve com essa luz. Mas como você vai transmitir isso, entendeu? Essa palavra, essa fala, ela não está escrita aqui. São jogos que a gente precisa trabalhar a ilustração. Mas é isso, assim, é a nossa primeira tentativa de transformar. Eu mostrei memorialmente. E aí, que eu ouvi vocês, não sei, professora Ana, estou interessado na sua opinião. Estou interessado também na opinião do Goiânia, embora já tenha. Estou interessado, estamos interessados, porque esse negócio, para mim, é um desafio muito grande. Eu sempre li muito, pra vocês terem ideia, a primeira leitura que eu tive foi do Branco de Neve. E os 7 anos que eu li para minha mãe, eu aprendi a ler em casa, com as minhas irmãs. E aí a minha irmã falou, então você vai mostrar para a mãe que você sabe ler. E aí eu fui, peguei o livrinho da Branco de Neve e li todo ele, do tamanho assim. Eu tinha 6 anos. Quer dizer, elas me ensinaram a ler em casa antes de ir para a escola. E aí eu passei a minha infância, se entende, lendo essas literaturazinhas e ao mesmo tempo que eu estava ouvindo que minha avó estava contando, os velhos contando que eu tinha contato com a cultura tradicional, né? Eu estava vendo naquele livro o tempo todo assim. E aí para mim está sendo um desafio nesse momento em fugir daquelas literaturas que eu aprendi lá quando criança e estar pensando numa literatura, seja nesse universo da criança, seja no infanto juvenil, como a gente tem pensado, seja qual universo. Estou interessado em contar uma história e que ela transmita o conhecimento, o saber que me foi passado, que me foi contado. Vários desafios. Quem é essa voz? A gente está percebendo a voz do criança. Será que é essa voz que está no livro é a voz dele? Dá para dar no livro a voz dele? Ou não? Ou a gente tem que recriar, até chegar numa voz possível, né, para ser ouvida pelos próprios caingantes e pelos não caingantes. Então, é perda, eu acho que é perda, num sentido forte, mas também é ganho. Né? Eu acho que é a mesma questão das populações, mas da musealização. Você coloca não é espontâneo, não é uma simples representação fidedigna. Né? Muitas vezes a gente fala, não, mas o Goiânia escreveu desse jeito, ou te disse desse jeito, foi assim que a gente ouviu, mas para ele ser melhor ouvido, a gente não pode reproduzir exatamente do jeito que ele disse. Então isso está sendo um desafio grande, né? Que não vai ser a semelhança, né? A gente imitar, a gente copiar o que ele diz ou do jeito que ele diz, que vai garantir que a gente tenha uma proximidade maior no livro. Né? Então, esse vai ser o nosso desafio. Né? Como não exotizando, né? Então,
Então a gente não tem ingenuidade aqui, a gente sabe que não é uma criação, não é uma transferência, você passa daqui para cá. Mas nesse processo tem muita perda e tem muito ganho. É isso. Então vamos dar continuidade, chamando, né, os próximos participantes da mesa. Adriano César Rodrigues Campos. E vamos chamar os dois, né? Valdenice Cardoso Baiti. Então, a Valdenice é do povo Caingangue, da terra indígena Muiri, é diretora da Escola Estadual Indígena Índia da Muiri, da terra indígena, né, de São Paulo, aqui do Tucano. Realizou a formação superior do professor indígena no estado de São Paulo, curso organizado pela USP. Coordena a equipe de pesquisadores do projeto Vocabulário do Dialeto Caingangue Paulista, selecionado pelo Prêmio Culturas Indígenas. Em 2013, coordenou o encontro Territórios Etno-Educacionais na Escola Estadual Índia da Muiri. Em 2012, participou do primeiro encontro paulista de questões indígenas em museus, o terceiro seminário de Museus, Identidades e Patrimônio Cultural, no Museu Índia da Muiri, concepção do MAIUSP e realização do governo do Estado de São Paulo. Tem depoimento publicado em questões indígenas em museus, debates e possibilidades. E o Adriano César Rodrigues Campos, quem sabe são os parentes, né? Caingangue também, do povo Caingangue, da terra indígena Icatu, diretor da Escola Estadual Indígena Índia Maria Rosa, foi professor da mesma escola e é pesquisador indígena. Em 2012 participou do primeiro encontro paulista, questões indígenas em museus, terceiro seminário Museu Identidades e Patrimônio Cultural, Museu Índia da Muiri, concepção MAIUSP e realização do governo do Estado de São Paulo. É curador da exposição itinerante Dois Povos, uma luta, terra indígena Icatu, Caingangue e Terreiro. Ação em parceria entre a Escola Estadual Indígena Maria Rosa e o Museu Índia da Muiri. Tem depoimento publicado em questões indígenas em museus, debates e possibilidades, organizado pela professora Marília Xavier Muri, né? Que está aqui abreviado, Vasconcelos Camilo, e a Joana Ortiz. Pela Portinari, MAIUSP, em 2012. Também participou da formação do professor indígena de São Paulo, organizado pela USP. Antes de começar, eu só quero dizer que eu me sinto muito orgulhosa, né, porque eu também participei dessa formação do professor indígena e eles foram meus alunos e hoje são professores brilhantes que eu tenho acompanhado esse trabalho. Então, muito orgulho, por favor, presente. Boa tarde a todos, barrancos parentes. Sou Valdenice, a minha escola é aqui pertinho, na cidade de Arco-Íris. E hoje estou aqui para falar um pouco
dessa escola, né? Dessa experiência que a gente tem nessa escola, que já fazem aí 10 anos, né? Então eu vim falar um pouco dessa escola. Bom, trouxe algumas imagens para quem não foi na aldeia Valmir ainda, poder estar conhecendo um pouco do